Olá, crise grega. Em uma carta aberta, publicada no jornal A Nação no dia 7 de julho, com o título Pedem para a Grécia pôr uma arma na cabeça, 5 economistas, Rainer Flassbeck, ex-secretário de Estado do Ministério de Finanças da Alemanha, Dani Rodrik, professor de Economia da Universidade de Harvard, Thomas Piketty, professor de Economia da Escola de Paris, Jeffrey Sachs, professor de Desenvolvimento Sustentável e diretor do Instituto Terra da Universidade de Colômbia, e Simon Lewis, professor de Política Econômica da Universidade de Oxford, proclamam que a política aplicada pela Europa destruiu a economia da Grécia e por isso os gregos levantaram sua voz. O conteúdo da carta é o seguinte: a incansável austeridade que a Europa está impondo à força à população grega simplesmente não funciona. A Grécia levantou a voz para dizer basta. Como a maioria da população mundial sabia, as necessidades financeiras da Europa destruíram a economia grega, provocaram uma massiva retração da economia, perdas no setor bancário e agravaram ainda mais a dívida externa, ao convertê-la num problema que não para de crescer, alcançando 175% do PIB grego. Atualmente a economia está em ruína, com queda da arrecadação fiscal, declínio da produção, desemprego e falta de capital para investimentos. As consequências humanitárias são tremendas. 40% das crianças vivem na pobreza. A mortalidade infantil está crescendo e o desemprego dos jovens atinge 50%. A corrupção, a evasão fiscal, a contabilidade mal feita levada adiante pelos governos gregos no passado contribuíram para a formação do problema da dívida. Dizem esses economistas que os gregos cumpriram a maior parte das exigências de austeridade solicitadas pela chanceler alemã Angela Merkel. Diminuíram os salários, reduziram os gastos públicos, cortaram as aposentadorias, privatizaram, desregulamentaram o mercado e aumentaram os impostos. No entanto, nos últimos anos, os chamados programas de ajustes, como Imposto à Grécia, só serviram para causar uma grande depressão que não se via na Europa desde 1929-1933. O medicamento prescrito pelo ministro alemão da Economia e Bruxelas tem sangrado o doente em vez de curar a doença. Insistem os economistas que a chanceler Merkel e a Troika devem considerar uma mudança de rumo para evitar um grande fracasso e permitir que a Grécia permaneça na zona do euro. No momento, o governo grego foi convidado a colocar uma arma na cabeça e puxar o gatilho. Desgraçadamente, a bala não só acabará com o futuro da Grécia na Europa. Os danos colaterais vão matar o euro como um símbolo de esperança, democracia e prosperidade, e poderia causar consequências drásticas para as economias de todos os países do mundo. Nos anos 50, a Europa, dizem esses economistas, foi formada com base no perdão de dívidas contraídas no passado, particularmente na Alemanha, que criou uma contribuição com o fim de promover o crescimento econômico e a paz depois da guerra. Hoje, precisamos reestruturar e reduzir a dívida grega, que é impagável, dar um respiro para que a economia se recupere e permita à Grécia pagar essa dívida. Já é o momento de reconsiderar com humanidade o fracassado e duro programa de austeridade dos últimos anos e negociar uma redução considerável da dívida grega, juntamente com as reformas absolutamente necessárias na Grécia. A mensagem dos economistas à chanceler Merkel é clara. Chanceler, lhe pedimos que, como uma líder, empreenda essa medida essencial para a Grécia e a Alemanha, assim como para o mundo. A história vai lhe lembrar das ações que realizar esta semana. Esperamos e contamos com a senhora para que tome valentes e generosas decisões a respeito da Grécia, que servirão para as futuras gerações da Europa. Assim escreveram esses economistas. É isto, obrigado, até mais.